Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, bem-vindo à nossa sexta aula. Estamos dando continuidade ao curso Caminho de Santidade no Matrimônio e nós estamos falando sobre o sentido do matrimônio. A gente começa falando do sentido do matrimônio, depois fala de santidade, para depois falar daquilo que é específico sobre a santidade no matrimônio. E a gente está refletindo a partir daquela expressão que Jesus usou lá em Mateus, quando os fariseus foram procurá-lo para falar sobre o divórcio, lá em Mateus 19. E ele diz, realmente Moisés permitiu, mas por conta da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. Então ele explica, mas a gente está se segurando nessa frase, no princípio não era assim. Porque o casamento hoje é de uma maneira, a gente vê, mas no princípio não era assim, só que Deus não muda. Então aquilo que está no coração de Deus lá, estava no coração de Deus lá no princípio, para o homem e para a mulher no casamento, continua no coração dele até hoje. Então a gente está investigando o que é que está nesse princípio. A gente já se debruçou sobre a primeira narrativa da criação, que está em Gênesis 1, e agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda narrativa da criação, que está em Gênesis 2, capítulo 18, ou Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24. O Senhor Deus disse a si mesmo: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou de argila todas as feras selvagens e todos os pássaros do céu e os apresentou ao homem para ver que nome lhes daria. E cada ser vivo teria o nome que lhe desse. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, aos pássaros do céu e às feras selvagens, mas não encontrou a auxiliar que lhe correspondia. Então o Senhor Deus lançou sobre o homem um sono profundo, e o homem adormeceu. Tirou-lhe uma costela, e a partir de dentro cresceu carne. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a apresentou ao homem. O homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Seu nome será mulher, porque a tiraram do homem. Por isso, um homem abandona pai e mãe, junta-se à sua mulher e se tornam uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar a analisar aqui um pouquinho, né? O que é que, sempre naquela ótica, no princípio, o que é que essas palavras trazem para nós dos planos de Deus lá no princípio, para nós vivermos hoje no casamento. Então a primeira coisa está logo no começo, né? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. A gente pode ver que o homem ele não foi feito para estar só. O homem não se realiza sozinho. E claro, há aqueles homens que não foram chamados ao matrimônio, como a gente viu lá em Mateus 19, os discípulos perguntando a Jesus: Senhor, mas isso tudo é muito duro. Ele disse: não, mas tem gente realmente que é só para quem foi vocacionado. Para quem não foi, é melhor ficar só. Só que esse ficar só, ele é chamado, uma pessoa que não seja chamada ao matrimônio, é chamada a uma vocação com Deus. Não necessariamente ser padre, mas uma vocação com Deus. Então não é bom que o homem esteja só. O normal, o usual, a maior parte dos homens e mulheres é vocacionada ao casamento. Sim. Então, não é bom que o homem esteja só. Por isso, eu vou fazer para ele, diz Deus, uma auxiliar que lhe corresponda. Então aí a gente precisa se
se desfazer de toda a concepção machista, patriarcal, etc, etc. Nesse sentido assim, de que a mulher, então, essa palavra está dizendo que a mulher é só, entre aspas, um auxiliar. Mas o que é esse auxiliar que a palavra traz? Então, auxiliar, o termo hebraico que é utilizado aqui, que foi utilizado, ele é usado muito no Antigo Testamento. Significa virar em sua ajuda, não é exatamente auxiliar, né? É virar em sua ajuda. E boa parte das vezes em que esse termo aparece no Antigo Testamento, ele se refere a quê? A ajuda de Deus. Então, quando está assim, em algum ponto da palavra de Deus, aqui no Antigo Testamento, que se falava que o homem estava precisando da ajuda de Deus, usava o mesmo termo que se referiu aqui à mulher, como auxiliar. Então, o termo é ajuda de Deus, especialmente nos tempos de desespero e de angústia. Ou seja, Deus diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Se Deus diz que não é bom, é porque não é bom. Aí, essa frase assim, não é bom que o homem esteja só, o nosso curso, né, ele tem como tema o quê? Caminho de santidade no casamento, caminho de santidade no matrimônio, né, no casamento. Então, vamos lá. Não é bom que o homem esteja só. Então, a gente percebe esse plano de Deus, esse olhar que Deus quer, né, para nós enquanto casal, caminhar santamente, né, os dois ali, né, um ajudando o outro, a esposa ajudando o esposo a trilhar esse caminho de santidade, né? Então, essa auxiliar, a mulher é o que? Essa ajuda, essa doação, né? A igreja também fala no sentido de doação, né? Que eu me dou para o outro. Eu sou esse pensamento de Deus, eu como mulher, que eu preciso me doar para o meu esposo. Eu preciso estar ali ajudando. Aí Léo foi e trouxe aqui para nós, nos momentos de angústias, nos momentos de tribulações, nos momentos de desespero, né? Então, como nós mulheres nos posicionamos nesses momentos em relação aos nossos esposos, né? Nos afetos, segurar pela mão, sem julgamento. Nesse momento, mulheres, às vezes a gente se depara com as misérias dos nossos esposos, né? E a gente não perdoa, né? Então é nesse momento que eu preciso estar ali como auxiliar dele, né? Dando o perdão, pegando pela mão, trazendo de volta para esse caminho de santidade, que é o caminho que nós precisamos percorrer, né? Todos nós, o caminho de santidade é para todos nós, né? Se quisermos, né? Porque nós não fazemos parte aqui do mundo, nós fazemos parte de um céu, né? O céu nos espera. Então eu preciso ser essa auxiliar, essa ajuda necessária. A Bíblia também fala nisso, né? A Bíblia da Ave Maria, essa ajuda necessária, ali principalmente nesse momento que o meu esposo está precisando. E aí um ponto importante para a gente prestar atenção é o seguinte: essa narrativa aqui da criação, ela detalha a criação da mulher. Naquela narrativa que a gente viu nas aulas passadas, Deus criou o homem, os criou homem e mulher. Então ele pula isso aqui, mas elas não se contradizem. Ele só vai direto para a ordem. Então a gente pode imaginar aqui que depois que ele faz todo esse processo, que Deus faz todo esse processo de dizer que não é bom que o homem seja só, que vou fazer para ele um auxiliar que ele corresponda, cria a mulher da costela. Ele logo depois de criar, ele deve ter dado essa ordem que estava aqui, que a gente falou na aula passada, crescer e multiplicar-vos. Então, quando a gente olha para essa ordem, a gente entende o que é que significa esse auxiliar. Porque auxiliar é para quê? Por exemplo, Andréa está, está cozinhando, eu estou trabalhando, e Cecília está ali, que é a nossa filha mais nova, que tem 1 ano e 8 meses. Ela está ali no chão, brincando ali, só que ela começou a ficar enjoadinha. Eu estou trabalhando, e eu chego assim, Beatriz, que é a nossa filha de 10 anos, vá ali auxiliar a sua mãe para ela poder cozinhar. Então, quando a gente fala em auxiliar, diz respeito a alguma missão.
algum objetivo. Eu não auxilio simplesmente por auxiliar, auxilio para alguma coisa, para alcançar algum objetivo. Então, naquele momento, eu pedi a Beatriz para auxiliar, fazendo o quê? Cuidando de Cecília. Para quê? Para que a comida pudesse ficar pronta, para André poder cozinhar. Então, quando ele fala, Deus fala, vou fazer para ele um auxiliar, para auxiliar em quê? Né? Auxiliar em quê? Ele fez a mulher só por fazer? É claro que não. Deus não faz nada por nada, sem sentido. Ele sempre faz as coisas com sentido. A mulher seria auxiliar nessa missão do versículo 28 do capítulo 1. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei, dominai os peixes. E aqui uma coisa interessante é que Deus não está dando a ordem para o homem e dizendo, mulher, auxilie ele nisso. Não, ele dá ordem para os dois ao mesmo tempo. Logo, a gente pode compreender, deduzir que o quê? Ele faz auxiliar. Vou fazer um auxiliar. Mas ele dá ordem para os dois. Ou seja, a mulher é auxiliar do homem nessa missão, assim como o homem é auxiliar da mulher nessa missão. Porque a ordem é para os dois. Crescei, homem e mulher crescei. Então a mulher pensa, olha, eu fui criada para ser auxiliar, então eu vou auxiliar. Mas da mesma maneira tem coisas específicas que só a mulher pode fazer. Então o homem vai ser o auxiliar da mulher. Então, por exemplo, é a mulher que fica grávida na missão de gerar um filho. A missão praticamente toda cabe à mulher, né? Mas aí cabe ao homem a outra missão, né? Ser auxiliar nessa missão específica. Cuidando, e auxiliar, né, em tudo aquilo que ele não pode fazer. A mulher auxilia no que ela não pode fazer, o homem auxilia no que ele não pode fazer. A mulher vai gerando no ventre, o homem gera no coração. E né? cuida e protege da mulher. Cuida e protege da mulher. Cuida da mulher e a protege. Então, esse auxiliar vale para os dois. Eu sou socorro em tempos de desespero e angústia. Eu sou ajuda para a André. Às vezes ela está triste por conta de alguma coisa, está chateada por alguma situação. Eu sou o auxiliar que corresponde. Às vezes sou eu que estou sem saber como resolver determinado problema. André é auxiliar que me corresponde. Às vezes, quantas vezes André está fazendo alguma coisa e ele diz, gente, eu preciso de ajuda aqui. Ela está na cozinha, por exemplo, e Cecília foi para lá, ou ela está fazendo o dever com Daniel e Cecília foi para lá. Normalmente é isso, né? Assim, normalmente tem a ver com Cecília, que ainda é pequenininha. Aí eu estou fazendo alguma coisa, André está fazendo outra, ele diz, gente, eu preciso de ajuda aqui. Aí ou eu ou André vamos lá para ajudá-la, para auxiliá-la. É assim que funciona no pensamento da criação de Deus. Quando Deus criou, eu vou criar um auxiliar que corresponda, porque eles têm uma missão. Então, mais uma vez, o casamento não é uma coisa que simplesmente acontece. Sim. Não, tem uma missão. Se é uma missão, meu Deus, eu preciso saber o que me cabe para eu poder ajudar, fazer o que me cabe e ajudar a André no que não me cabe, no que cabe a ela, e vice-versa. Para isso a gente precisa conversar muito com Deus e conversar muito um com o outro. Está próximo, está aqui, olha, um ouvindo o outro, está um vinculado ao outro. E eu acho isso aqui muito bonito, quando fala aqui no 22, que foi tirado da costela, né? Foi tirado da costela justamente por isso, né? Dentro dessas palavras que Léo falou, isso aqui vem explicar com mais profundidade, né? Essa questão do auxiliar. Os dois estarem ali unidos, né? Juntos. Unidos pelo coração, né? A costela está ali à altura do coração. Né? À altura do coração, isso mesmo. Então, precisa caminhar junto. Então, imagine, Léo, o caminhar junto, né? Costela, coração, então ali próximo. Você é de uma religião, eu sou de outra religião. Você vai para a igreja, eu vou para uma outra igreja. Você vai para as missões, eu vou para objetivos diferentes. Ou você que é namorado ainda, que é noivo, você quer ter filho, o outro diz que não quer. Então as diferenças, elas existem e são bem-vindas, mas tem diferenças que não dá para conciliar. Não dá, né? Você é uma pessoa de igreja e a pessoa diz que a coisa que ele mais odeia no mundo é a ideia de Deus. É um ateu e nunca, jamais eu vou acreditar em Deus. Espera aí. Não vai conseguir andar na mesma direção. Como é que essas costelas vão se relacionar, né? Como é que não tem como. Então, mas é porque ele
ela está na moda temperamento, ela é sanguínea, eu sou colérico. Não, isso não tem nada a ver. Nada Você a ver. pode conversar, são pessoas inteligentes, podem conversar e chegar a um acordo, sempre guiado pelo Espírito Santo. A gente está falando de diferenças de valores fundamentais. De diferenças, é um auxiliar. Eu preciso compreender minimamente que seja a missão. Um exemplo bem claro dessa diferença fundamental é: eu quero filho, o outro não quer de jeito nenhum. Então, tem que resolver. Tanto que isso é motivo até de reconhecimento de nulidade. O casamento não existe se o outro é obstinado em não querer filhos, porque a ordem de Deus foi crescer e multiplicar-vos. Assim como é motivo de nulidade, por exemplo, André acredita na fidelidade, acha que eu sou o homem mais fiel do mundo, e eu, desde o começo do casamento, que eu não estou nem aí, estou traindo e nunca me importei com fidelidade, tenho outra família. Isso é motivo de nulidade, se desde o início eu estava com esse pensamento. Então, é do coração, como André falou, da costela ele tira do coração. Então, precisa que os corações se comuniquem. Aqui fala, né? Mas antes de chegar no osso dos meus ossos, outra coisa fundamental, Sim, que aí vale para os dois também, está no versículo 21. A mulher tirada quando? Ou a mulher criada quando? Quando o homem estava num sono profundo. O Senhor tira uma costela do homem e faz a mulher quando o homem estava em sono profundo. Então, aquela concepção de que algum dia eu vou compreender inteiramente o outro é uma ilusão. Por quê? Porque quando eu não vi sendo criado, claro, isso é uma imagem, uma metáfora, mas eu não vi a criação de Andréa. Assim como quando ela foi criada, eu estava dormindo. Então ela também não tem essa compreensão de mim. Então nós permaneceremos sempre um mistério um para o outro, e a gente precisa aceitar isso. A gente precisa aceitar que vai chegar um limite de Andréa em que ela não pode ceder em determinado ponto, e ela vai me surpreender. Isso é fundamental no casamento. Sim. O outro sempre vai surpreender, porque o outro é mistério. Isso. Por mais que a gente tenha 18 anos de casado, nós não cansamos de surpreender um ao outro positivamente, mas também negativamente. Às vezes, André me mostra um lado que assim, meu Deus, eu não esperava isso de você. E eu a mesma coisa. Léo, eu jamais esperava isso de você. Então, isso está na narrativa do princípio. Isso está na narrativa da criação. Né? Isso. Aqui, inclusive, nessa questão do mistério, entra, né, aquela questão da gente não achar que tem uma bola de neve ou uma bola de cristal, né? Acabar com esses pensamentos do achismo, dos pensamentos de ficar imaginando o que se passa na cabeça do outro. Porque se o outro é um mistério, Léo, como é que eu vou ficar imaginando o que se passa na cabeça de Léo? Por isso a importância, né? O Papa Francisco nos ensina muito nos Amores Letícia, né? A importância do diálogo. Eu preciso conversar, eu preciso dialogar com o outro, porque o outro é um mistério. Então eu preciso perguntar, eu preciso falar dos meus sentimentos para o outro precisa falar dos sentimentos dele para mim, porque aí a gente vai vivendo esse mistério, sim, né? Um está ligado com o outro e vão vivendo esse mistério, os dois. Olha que lindo. E daí a gente já parte para o mistério maior, né, da criação, que é essa outra parte. E que a gente vai deixar para a próxima aula, porque isso vai render um pouquinho mais. A gente está chegando ao nosso limite. Na próxima aula a gente vai, como o André falou, adentrar nesse mistério do osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso um homem abandona pai e mãe, junta-se à sua mulher e se torna uma só carne. Então na próxima aula a gente termina a apreciação da narrativa da criação e dá um ponto final ao sentido desse princípio. Então é isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.